Acho que estamos no ar. Vamos ver como é que está o som. Som e imagem. Som e imagem. Vamos ver. Está no ar? Acho que sim, né? Não sei. Som. Você viu aí, né, pastor Toninho? Ok. Então, entramos no ar agora, mais um dia, uma sexta-feira, com bate-papo na palavra, para que você possa também participar desse bate-papo. Peço que no Facebook aí, você pode colocar os seus comentários, o que você acha, suas dúvidas, a sua posição sobre esse assunto, que é enfermidades no corpo, pode ser proveniente da alma e espírito, né? A mágoa, a tristeza ou a amargura pode gerar enfermidades no corpo. Possivelmente você já deve ter pensado nisto, já deve ter raciocinado, já deve ter dúvidas, já deve ter um posicionamento também. E a gente quer bater este papo na luz da palavra para falar sobre isso, sobre essas coisas de amargura, tristeza, mágoa, doenças, na alma, no espírito, no corpo. Todos nós aqui participantes deste mundo que Deus criou, a gente está vulnerável também a isto, né? Então vamos bater um papo sobre isto neste momento. Pastor Toninho, pode iniciar. Amém, glória a Deus. Que esse bate-papo possa te abençoar, né? Trazer esclarecimento e que a luz da palavra possa iluminar a sua vida através desse bate-papo. Amém? Eu queria começar essa live, eu queria ler Isaías 53, né? Isaías 53, do 3, parte bem em diante. Como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra aqui em Isaías 53 está falando sobre Jesus Cristo, né? Porque ele levou as nossas enfermidades, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra é bem clara. Mas só que nós fomos gerados em pecado, né? Mas Cristo ele levou as nossas enfermidades ali na cruz, né? Nós temos que entender isso, que Cristo ele levou as nossas enfermidades. E uma das piores doenças que eu vejo nas nossas vidas é o nosso interior, né? A nossa alma. Que a nossa alma é os nossos sentimentos e emoções. Porque as doenças externas que nós temos no corpo, você tem um sintoma lá, você está com uma dor no estômago, você vai no médico, o médico vai te passar um remédio para combater aquela dor no estômago, e depois ele vai pedir exames para você ver qual é o problema que está dando, qual é o problema dessa dor, né? E a dor no corpo, o que ela faz? Ela, se eu não tratar a dor do corpo, ela vai acabar o quê? Me levando para o cemitério. Eu vou acabar morrendo se eu não tratar de uma doença. Se tem médicos para nos tratar, se eu não tratar, eu vou acabar morrendo por causa dessa enfermidade. Já a doença da alma, ela não tratada, ela nos leva para o inferno. Além de ela gerar uma doença em nós, nós vamos para o inferno por causa da nossa alma que não é tratada, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E só em Jesus Cristo nós temos a cura através do Espírito Santo de Deus.
né? Lá em João 16:33, Jesus fala, eu venci o mundo, né? Pois no mundo tereis aflições. Mas ele falou o quê? Para nós termos bom ânimo. Então, quanto mais animados nós formos, quanto mais fé nós tivermos para ser animados, menos doença e provável de doença você vai ter. Porque até os cientistas, eles falam que as pessoas alegres, as pessoas que não são tristes, que não são magoadas ou têm tristezas profundas, as pessoas elas dificilmente ficam doentes, porque mexe com o seu metabolismo, mexe com a sua imunidade, os sentimentos errados que nós podemos ter. Isso vai mexer com o nosso metabolismo e vai mexer com a nossa saúde física, né? Mas eu falo assim que essas doenças, principalmente emocionais da nossa alma, gera o quê? Gera enfermidade tanto no nosso corpo físico, como no físico natural, como também no espiritual, no corpo de Cristo, se nós formos ver por esse lado. Agora, é importante dizer, né? Eu gostaria de dizer que a gente começa a entender que a gente é criatura de Deus, né? Um ser criado por Deus. Estamos aqui nessa terra passando por diversas coisas, né? Como Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, né? Então, a Bíblia é um equilíbrio para nós e uma ferramenta de... Eu vou usar a palavra motivação, mas entenda a motivação como uma coisa espiritual, né? Que te levanta para cima, né? Então, a gente tem essa ferramenta espiritual, mas a gente, como criatura, nós estamos sujeitos a coisas neste mundo, né? Porque Deus não criou robôs, né? Deus criou seres humanos, né? Esses seres humanos, eles são feitos de corpo, alma e espírito. Talvez Deus poderia, né? Ter feito um ser que ele criou de forma diferente, né? Mas o que nós conhecemos, o que a Bíblia nos dá uma dica, que nós somos formados, né? E quando Deus nos criou, nos formou, ele nos criou com corpo, alma e espírito. Então, nós estamos sujeitos a toda, vamos dizer assim, toda tempestade no corpo, toda tempestade na alma e toda tempestade no espírito, né? Estamos sujeitos a essas coisas, né? Mas o que nos salva exatamente é a ferramenta que ele nos deixou, os bons conselhos, né? Então, a gente está propício. No entanto, que você agora leu uma palavra, uma mensagem, um texto poderoso, né? Que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, isso que nos faz até no dia a dia estarmos em pé, né? Estarmos vivos, né? Estarmos levantados, né? Verdade. Como foi falado, né? A mágoa, a tristeza, a amargura. Mas se nós formos ver, essas situações, são pecados. Porque quando eu tenho mágoa de alguém, eu não posso ter mágoa de alguém. Eu não posso ficar triste com alguém. Eu não posso ficar amargurado com alguém. E isso vai gerar o quê? Começa a gerar o quê? Uma depressão nas nossas vidas. E toda vez que eu alimento isso, eu estou alimentando o quê? Um pecado, e esse pecado ele vai gerar doenças em mim. Para nós entendermos um pouquinho, vamos lá para Gênesis 2, que é o início de tudo. Porque o velho Adão, o primeiro Adão, ele pecou, e quando ele errou através da desobediência, ele começou a gerar os problemas e as consequências daquele problema. Toda vez que você, vamos dizer, erra o alvo, você peca, isso vai gerar uma consequência nas nossas vidas. E é isso que nós temos que entender. Porque o homem, ele tem o livre-arbítrio de escolher. Como as pessoas podem escolher assim? Eu posso escolher, eu tenho problema de diabetes. Se eu comer açúcar, vai me fazer mal. Então, se eu como, eu tenho o livre-arbítrio de comer e não comer. Mas se eu como, eu estou me prejudicando. Eu posso
pressão alta, eu não posso comer comida salgada. Então, se eu como comida salgada, é porque eu estou me prejudicando. Estou aumentar esse prejuízo no meu organismo. Então, assim, tudo que nós comemos, alimentos saudáveis, é bem-vindo ao nosso corpo. O que nós tomamos, que bebemos, né, tudo que comemos, é saudável ao nosso corpo. Se eu como coisas que vai me prejudicar, eu estou me prejudicando porque eu tenho um livre-arbítrio de escolher se eu posso fazer aquilo ou não. E eu quero que entenda assim, mágoa, tristeza e amargura são sentimentos e emoções que nós não podemos ter. Nós temos que lutar contra essas coisas, porque é pecado, e o pecado gera morte. Porque a própria palavra fala que o salário do pecado é a morte. E toda vez que eu erro o alvo, que eu peco, eu estou gerando morte. Eu estou trazendo morte no meu corpo físico, né? Ou trazendo morte no meu corpo espiritual, né? Na minha vida, na minha alma, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. E Gênesis 2, 16, 17 fala assim, no 15 diante, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e para guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então, toda vez que nós agimos na mágoa, tristeza, amargura, nós estamos agindo no conhecimento do bem e do mal. Eu não estou agindo com amor, eu não estou agindo com misericórdia, mas estou agindo pelo meu conhecimento do bem e do mal. Eu começo a julgar, e aí eu julgo a pessoa, eu fico magoado com aquela pessoa, eu fico entristecido com o que aquela pessoa pode ter me feito, eu posso ficar amargurado, isso começa a gerar uma depressão na minha vida, e isso vai fazer com que eu saia fora do propósito de Deus. Porque nós temos que tratar bem desse corpo, não é para ficar malhadão, para ficar com o corpo saradão, mas nós temos que cuidar bem desse corpo porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que entender. O meu corpo, ele é o templo, não são as quatro paredes da igreja que é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que cuidar bem desse corpo, porque que nem se eu estou com mal-estar, como é que eu vou ministrar a palavra? Como é que eu vou testemunhar? Se eu estou com problemas emocionais, físicos, se eu não coloco isso no altar do Senhor e eu começo a acarretar isso para mim, para a minha vida, isso começa a gerar doença. Ficar triste com as pessoas, magoado com as pessoas. Aquela pessoa falou aquilo, eu não gostei. Você pode ficar até chateado na hora. O que você não pode é alimentar aquela chateação. Porque aquela chateação vai virar uma mágoa, aquela mágoa vai virar uma tristeza, vai virar uma amargura, você vai ficar dividido com aquela pessoa. Por isso que faz mal para o corpo de Cristo. Eu não posso ter divisão no corpo de Cristo. Porque todos esses sentimentos e emoções é pecado. Então, é isso que eu ia falar, né? Então, a gente não pode negar que o que existe hoje de que é ruim para o nosso corpo e para a nossa alma, né? Por consequência, para o nosso espírito, a gente não pode negar que é uma consequência de uma vida, ou na verdade, vamos falar do pecado original, né? Do pecado de Adão, da desobediência que veio para o mundo, né? Que quando eu falo do pecado de Adão, e o pecado original, não é no sentido de acusador, eu acusando Adão, né? Mas, no fundo, se eu estiver acusando Adão, estou acusando a mim mesmo. Porque, possivelmente, se eu estivesse lá, talvez eu teria cometido o mesmo pecado, né? Então, a raça humana, ela se desviou de Deus. Ela errou, desobedeceu a Deus. Então, a gente pode dizer, sim, que o que nós sentimos hoje, toda enfermidade no corpo, na alma, no espírito, ela é uma consequência de um pecado original lá que se conta em Gênesis, como você leu agora, né? Então não há possibilidade de fugir. O que o homem, pelo que eu entendo isso, e pelo que eu entendo, ele está numa decadência, né? Ele
continua numa decadência desde que pecou, né? Até hoje. No entanto, que você vê que logo no início, homens viveram muitos anos, né? Viveram anos que você fala, nossa, mas como é que viveu tantos anos assim, né? Coisas absurdas, né? E por quê? Porque, na verdade, pelo que eu entendo, o homem vem caminhando para um estado maior de decadência. Isso tem afligido corpo, alma e espírito, né? E ele tem a possibilidade de, como é que eu posso dizer, remediar isto com a inteligência que Deus deu. Então, muitas vezes, como você falou, tem uma gripe. Eu posso dizer que a gripe é uma decorrência, um reflexo de uma desobediência lá no início? Posso dizer, porque senão Deus é bem, né? Deus é saúde, Deus é amor, Deus é paz, Deus nos ama, tal. Então, na verdade, Ele não deseja que nós estejamos ruins, nós estejamos caídos, né? O corpo, né? Debilitado. Mas por uma questão de pecado, nós vamos deteriorando e estamos assim hoje. Agora, Ele nos dá inteligência para que a gente possa amenizar isso, eu acredito, né? Como no caso uma gripe, né? Uma gripe é muito simples, né? Aí, mas a gripe, você acha que é de uma... Sim, é de uma desobediência, né? Tanto numa doença pequena, né? Você pode dizer assim, uma doença grande, como um câncer, como outro qualquer. E aí a gente percebe um milagre de Deus mesmo, né? Na atuação. Mas, numa escala pequena, vamos dizer assim, como uma gripe, simples gripe, né? Que você fica doente lá uma semana, Deus nos deu inteligência para os homens para criarem remédios ou até mesmo vacinas para que você possa passar por isto e vencer isto. Mas, na verdade, não que isso está vencido por completo. Por quê? Porque, na verdade, daqui uma semana ou um mês você pega de novo, né? Talvez aquele remédio te deixe imunizado por um tempo, mas depois você vai pegar de novo, então não tem outro jeito. Assim como falam de vacinas e tudo, né? Que é o ápice hoje de falar de vacinas. Então, o que dá a entender é exatamente isso. Então, nós precisamos de Deus para nos ensinar, né? Para nos ensinar a entender todas essas coisas. Né? Até hoje de manhã o senhor me deu uma palavra, né? Não é o nosso sacrificar que vai nos abençoar, mas é o nosso obedecer que vai fazer com que nós andemos em bênçãos, tanto naturais como espirituais, né? Se nós andarmos em obediência a Deus, né? Hoje, quando você tem atitudes de fé, às vezes muitas pessoas não te entendem quando você tem atitudes de fé. As pessoas, elas querem andar que você ande na obediência do homem e não na obediência de Deus. Então, muitas vezes as pessoas não entendem quando você tem um posicionamento de fé. Quando nós andamos no conhecimento do bem e do mal, nós estamos limitando Deus no nosso caminhar. Nós estamos limitando Deus. Quando eu ando no meu conhecimento do bem e do mal, porque Deus não queria que nós comêssemos essa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ele queria que nós comêssemos da árvore da vida, e não do conhecimento do bem e do mal. Porque o conhecimento do bem e do mal, ele limita você e limita Deus agir em você. Porque quando eu ando no conhecimento do bem e do mal, eu limito o milagre. O milagre está acima do conhecimento do bem e do mal. Está acima do raciocínio humano, natural, pela inteligência humana. Porque o milagre ele acontece numa esfera espiritual e não natural. E quando eu ajo no conhecimento do bem e do mal, eu estou agindo naturalmente. Entendam bem o que eu vou falar, irmãos. Eu também vou em médicos, eu também procuro, tal. Mas uma coisa assim, se nós tivéssemos fé, nós não iríamos nem em médico. Você está entendendo? Porque nós andamos no conhecimento do bem e do mal, no conhecimento da ciência. Mas Deus está acima da ciência. Tanto é que quando aquela mulher do fluxo de sangue ela já tinha percorrido os médicos, já tinha gastado todo o dinheiro dela no médico, mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Porque Cristo levou e ele não tinha passado pela cruz ainda, mas Cristo já tinha passado na cruz, ele levou todas as nossas enfermidades ali. E quando ela tocou em Cristo, a enfermidade dela foi o quê? Estancada. Aí até ele fala, a tua fé
te salvou. Mas ela não foi curada? Não, mas a fé, porque ela teve fé e ali ela foi salva, né? E uma das coisas assim que me chama a atenção, vamos abrir lá Lucas 5, só não ficar nas nossas palavras falando, mas tudo aquilo que a gente está falando, a gente tem que ver na luz da palavra, o que significa na luz da palavra. E Lucas 5,17, eu acho interessante esse texto. Cinco 17, né? Assim, só para... Havia um homem que era paralítico, né? Certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias de Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Deus, né? Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas abaixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Por que Jesus falou os teus pecados estão perdoados? Porque aquela doença que ele tinha era de um pecado que aquele homem tinha. Por isso que ele falou, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estando perdoados, você está curado. Você está liberto. Porque era o pecado, aquela doença era de pecado. Por isso que ele falou, os teus pecados estão perdoados. Então, há pecados que geram doenças. Né? E Jesus disse, os teus pecados são perdoados. Ele podia falar, você está curado. Né? Pode levantar aí, mas ele fez questão de frisar que os pecados deles estavam perdoados, porque aquela doença era gerada por causa de pecado, né? Porque geralmente o médico ele passa um remédio para combater o efeito e depois, como eu falei no começo, ele manda você fazer um exame, né, para saber qual é a causa daquela doença. Mas Jesus ele já sabe qual é a causa, que a causa é o pecado da doença. Verdade. Então, por isso que Jesus ele falou, os teus pecados estão perdoados. E quando nossos pecados estão perdoados, nós somos curados fisicamente, na nossa alma e todo o nosso ser, né? Por isso que eu sempre gosto de falar que quando Jesus veio a este mundo, e quando se diz, né, até no meio evangélico, isso às vezes não é compreendido. Quando se diz que Jesus veio a esta terra nos trazer salvação, ele veio nos trazer salvação no sentido de nos resgatar, parece meio redundante, mas do erro, né, do pecado. Né? Ele veio nos resgatar deste erro, do pecado, de sair do alvo, né, errar o alvo. Então, e às vezes muitas pessoas ficam pensando que Jesus veio trazer salvação para você adquirir um carro, um imóvel, o que for, né? Muita ênfase nisto, né? Mas Jesus veio trabalhar em nós para que pudéssemos ser curados na alma, no espírito, né? A doença está aí instalada, é isso que ele veio dizer. E prova disso que foi falado agora em Gênesis, né? Citado em Gênesis. E prova disso que foi lido esta palavra que Jesus curando lá, uma pessoa que fala que seus pecados estão perdoados, né? Quer dizer, o problema é isso, o problema é que é mais espiritual do que o próprio físico, mas o físico foi afetado pelo espiritual, né? Então, eu acho que é uma coisa também que a gente tem que perceber no dia a dia, né? No dia a dia, como eu falo, essa decadência que nós estamos entrando, né? O mundo está entrando, é uma decadência por uma desobediência que a gente tem que entender isto e pedir salvação. Jesus é essa nossa salvação, Jesus é o nosso resgate, né? E Jesus estava, engraçado, para onde Jesus passava, ele fazia questão de ministrar o evangelho, eu digo, as boas novas, a palavra dele mesmo, né? E ele fazia questão de também curar as pessoas.
para as pessoas saberem que existia um problema espiritual ali em tudo isso também. Então, ele veio declarar isso, ele veio mostrar isso, e ele veio mostrar que a humanidade, qualquer ser humano, depende dele. Não se safa, depende dele. Com certeza, tinha lá na época os médicos da época, os entendidos da época, né? Que tinham alguma coisa para oferecer, sim, pelo seu estudo, inteligência, e até Deus que deu, né? Mas tinha coisas que ali não se sabia, não se percebia, não tinha conhecimento. E também no hoje também é a mesma coisa, né? Então Jesus veio trazer salvação para a gente. Quando a gente fala que Jesus veio trazer salvação, é exatamente corpo, alma e espírito, porque ele criou esses três, né? Eu só queria fechar falando isso, uma coisa, que é importante entender que isso não acontece também só naquele que está, como é que eu posso dizer assim, existe aqueles que estão mais ligados ao Evangelho, mais dedicados ao Evangelho, mais perto, vamos dizer assim, de Jesus, de Deus. Existe aqueles que estão mais afastados, não estão tão dedicados ao Evangelho, não ouvem as boas novas, mas Deus, Jesus, fala com todos esses. E também é importante dizer que aquele que está seguindo a Jesus mais de perto, ele está sujeito a todas essas coisas também. A amargura, a tristeza, a mágoa. Por quê? Porque é um campo de batalha. O inimigo quer derrotar a gente, né? O inimigo quer derrotar a gente na mente para que o corpo fique doente. E muitas vezes não é derrotar a gente no corpo para que a mente fique doente, o emocional. Não, ele quer afetar o meu emocional para que o corpo fique doente. Mas por que o emocional fica doente e, por consequência, o corpo fica doente? Porque o espírito não está ligado com o Criador. Esta é se eu posso dizer a palavra lógica, esta é a lógica. Quanto mais o espírito estiver afastado de Deus, mais coisas ruins vão vir na minha alma, no meu sentimento, e isso vai refletir no corpo, muitas vezes vai refletir no corpo, né? Não estou dizendo muitas vezes que uma gripe possa ser isso, mas outras coisas pode ser. Eu não estou dizendo que também uma depressão pode ser 100% assim, desta forma, mas pode ser. Então, o que eu quero dizer para fechar é que, por exemplo, eu queria ler de Salmos 13, como você disse, para não ficar muito nas nossas palavras, mas para dar evidência ao que acontece, né? A Bíblia trata com fatos reais, né? Eu só queria dizer assim, ler aqui, o que está falando aqui? Está falando de Davi, em Salmos 13. Então está dizendo assim, Salmos 13, 1. Até quando, Senhor, ele faz a pergunta, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Ele faz essa pergunta, né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Né? Entendendo que Davi era segundo o coração de Deus, né? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Olha que interessante, um homem ligado, né, no coração de Deus, um homem que conversava com Deus, passa a interrogar Deus, passa a dizer assim, como dizer assim, eu estou desesperado, eu não aguento mais essa tristeza e dia após dia essas inquietações, isso está me incomodando, ele está falando. E eu digo para você que está nos escutando, muitas vezes você pode estar assim, sendo ou não evangélico, estando perto ou não, muitas vezes não estando perto de Deus, e muitas vezes você se atrapalha no meio do caminho. Aí diz assim no 2 ainda, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Aqui poderíamos dizer assim, um inimigo de guerra, um inimigo lá físico, né? Aquele que a gente sempre lembra, com espada e lança fisicamente, Davi guerreava muito e tal, mas pode ser inimigos da mente sua, inimigos que estão lá te perturbando, até o ponto que você caia, até o ponto que você desista, até o ponto que você fique enfermo na alma, né? E aí diz assim no 3, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Acho interessante isso, né? Ilumina os meus olhos. O que ele está falando? Ele está falando muito mais do que uma coisa física. Ele está falando de uma coisa espiritual. Porque iluminar os olhos é abrir a sua mente no campo espiritual. Abrir para que você enxergue
o que acontece, o que está acontecendo. E quando você quer enxergar o que está acontecendo, é só quando você está de frente para Deus. Porque Deus é luz, Ele te ilumina e faz você enxergar você mesmo, a sua situação. E aí ele diz assim, né? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei no sono da morte. É como dizendo assim, ó, eu tenho certeza que o sono da morte é como fosse assim, não é a própria morte em si, é uma dormência espiritual, uma dormência que você entrou num, vamos usar um termo que o pessoal usa, no balaio de gato, né? Você entrou num balaio lá no embaraço, como diz a Bíblia, e você fala, pô, agora eu tô sufocado, agora eu não consigo tomar decisão, nem sei o que é certo, nem sei o que vou fazer. Me parece que era a situação de Davi mais ou menos, né? Aí, para terminar, ele diz assim, os meus inimigos dirão, eu o venci. Às vezes é exatamente isso, né? No campo espiritual. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio, aí ele muda um pouco, né? Porque ele sabe o Deus que tem, né? Eu, porém, confio em teu amor e o meu coração exulta o quê? A sua salvação. Só em Deus a salvação. Não há possibilidade, né? Engraçado, né? Não há possibilidade de um homem se safar, se não for dessa forma, né? Por isso que nós iniciamos aí, o pastor até Toninho estava falando agora, né? Iniciou com Gênesis lá, para dar uma base muito grande para o que está sendo falado agora. Então, como até o pastor Toninho disse agora, né? Você disse agora, não é uma coisa dizer assim, eu não vou no médico. Não, claro, vai no médico. Deus deu inteligência aos homens, né? E quem confia mais em Deus e quem é um homem, um médico de verdade, está perto de Deus, ele tem sabedoria, além de inteligência. São coisas diferentes. Então, olha para o que acontece na nossa vida, né? Estamos sujeitos. Davi era segundo o coração de Deus, mas ele estava sujeito a essas coisas também. E ele começou lá a ficar meio desesperado e pedir, auxilia-me, eu vou entrar no sono da morte. Eu vou começar a entrar no sono da morte. Eu vou começar a morrer aqui, não estou aguentando. Né? O senhor vai me responder ou não vai me responder? E às vezes é mais ou menos isso, né? Nós entramos num campo da solidão, no campo da tristeza, no campo da amargura, no campo da mágoa, e você vai se prendendo e se moendo, e daqui a pouco você está doente na alma, e seu corpo também está doente. Está doente. Por isso que às vezes você fala assim, vou só dar um exemplo aqui. Estou com febre. Vamos dizer uma coisa, a ciência já fala que a sua diabetes também é consequência de um emocional. Ela aumenta a consequência. E sua pressão também de um emocional. O que isso significa? O emocional vai um pouco lá para a alma. Que a alma está ligada no espírito, né? E tudo isso está ligado ao quê? A um caminho, Deus, ou um caminho fora de Deus. Não é isso, pastor? Eu acho tremendo, Davi, porque se você pegar o Salmo, sempre ele começa na alma, mas depois é tremendo que ele vai para o espírito. Exatamente. Ele não continua só na alma, nos sentimentos e emoções. Porque quando eu ando na alma, eu ando no conhecimento do bem e do mal. Eu ando nas emoções. Né? O que é a alma? A alma são as minhas emoções, né? Os meus sentimentos e emoções. Elas são o quê? Elas são, como eu posso falar? Elas são influenciadas através do quê? Da sociedade, através de televisão, através daquilo que eu leio, daquilo que eu... Verdade. Então, você é influenciado por várias coisas, a tua alma, os teus sentimentos e emoções são influenciados. Por isso é muito importante você canalizar a tua alma em coisas boas, em coisas que são de Deus. Tanto é que ele fala assim, ele estava na alma reclamando, murmurando, Deus, você não me escuta. E muitas vezes você pode se apegar assim, você está passando por uma situação, um problema, puxa, eu estou orando, Deus não me escuta. Mas é muito importante nós irmos para o espírito e sair da fase sentimental e emocional. Porque é no espírito que Deus nos ouve. E olha o que ele fala assim, os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar, né? Meus inimigos vão ficar alegres. Às vezes você está passando por uma situação financeira, por uma situação de doença, de enfermidade. Você fala, puxa, os meus inimigos vão debochar. Tem a passagem que fala assim, onde está o teu Deus? Né? Onde está o teu Deus? E as pessoas muitas vezes te confrontam. Onde está o teu Deus? Pô, você tem tanta fé e você está passando por isso. Onde está o teu Deus? E são pessoas enviadas de Satanás para falar isso para você,
para você se derrubar, se cair no chão, ficar prostrado. Mas assim, ao que ele fala no 5, mas confio no teu constante amor, porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que, quando nós clamamos, ele responde. Um Deus que, quando nós achegamos a ele, não com sacrifício, mas com obediência, nós obtemos êxito naquilo que nós estamos buscando pela nossa obediência. Porque o primeiro Adão, ele saiu fora do propósito pela desobediência. Jesus, ele veio para obedecer o que o Pai enviou ele. Nós, como filhos, nós temos que entrar pela obediência. E pela obediência, nós resgatamos o que Cristo resgatou na cruz para nós. Já está resgatado na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele resgatou o quê? Ele resgatou, se nós realmente confessarmos, declararmos com a nossa boca que o Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos e temos a vida eterna. Ele resgatou o quê? O domínio próprio que o homem tinha perdido quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do mal. Ele perdeu o domínio próprio. Ele perdeu o domínio que ele tinha. O próprio Deus, lá em Gênesis 1, fala assim, ele tinha domínio sobre todas as coisas, sobre todos os animais. O primeiro Adão, tinha domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu esse domínio. E em Cristo, nós começamos a ter esse domínio, tanto do nosso físico, como da nossa alma, do nosso espírito, pela obediência. Não é por outra maneira, pela obediência às suas escrituras, à sua palavra, aos seus princípios, nós resgatamos o domínio próprio. Não o domínio próprio humano, mas o domínio próprio espiritual. Exatamente. E ele fala assim, mas confio no teu constante amor, na tua salvação, meu coração se alegra. Olha, da tristeza que ele estava, meu coração se alegra em ti. É no Senhor que nós nos alegramos. Se você se alegra porque você tem uma casa, tem um bom emprego, porque você tem dinheiro na conta bancária, a sua alegria é passageira, porque na hora que você perder isso aí, babau. A nossa alegria está no Senhor. Então, assim, eu acho tremendo o que ele fala. A tua salvação, meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Olha só, se você ver os primeiros 4 versículos, parece um cara que está desanimado, aflito. Mas do 5 em diante, ele muda. E é isso que Deus quer que você faça. Que você muda, saia dessa situação de opressão e vai para um caminho de felicidade, de alegria, firmada no Senhor. Não em coisas, nem em pessoas. Porque, assim, a mágoa, quando nós estamos falando no começo, a mágoa, a tristeza, a amargura, né? Pode gerar enfermidade no corpo? Sim, ela pode gerar enfermidade no corpo. Pode gerar. Uma das coisas que eu vejo que até os cientistas é comprovado, tristeza crônica, né, psiquiátricas, causam efeitos ruins na imunidade pessoal. Porque essas coisas começam a afetar a tua imunidade. E você tendo uma imunidade baixa, você está sujeito aos vírus, a tantas outras coisas que vai te prejudicar. Se você tiver com uma imunidade boa no teu corpo, dificilmente você vai ficar doente. Dificilmente um vírus vai te atacar, dificilmente um vírus vai ter domínio sobre o teu corpo. Né? E assim, uma das coisas que eu vejo hoje, uma grande gravidade nas pessoas, é a falta de perdão. Porque as pessoas que não perdoam, geralmente são pessoas que estão magoadas, elas estão tristes, estão amarguradas com uma situação que pessoas fizeram. Hoje, a falta de perdão é uma das coisas. O perdão é uma das coisas que mais libertadoras que alguém pode fazer. Porque quando você perdoa alguém, você está tirando um peso de você e está tirando um peso da outra pessoa. Que foi o causador do problema, da situação. Até eu falo sempre falo isso, já falei até em lives passadas, né? Que a falta de perdão é como você carregar, sabe aqueles prisioneiros que tem aquela bola de ferro, né? Nos Estados Unidos, você vê em alguns filmes, aquela corrente, aquela bola de ferro para o cara não fugir. Eu vejo a pessoa que não perdoa a mesma coisa. Elas estão com uma bola de ferro, você pode ver que as pessoas estão presas no passado. Ela só fala do passado, olha, fulano fez isso, se fulano não tivesse feito aquilo, eu seria outra pessoa hoje. Quer dizer, justifica o que ela não conseguiu por causa das pessoas.
E isso é que mais que o diabo está fermentando nos corações das pessoas, é a falta de perdão. As pessoas estão amarguradas, tristes. Por quê? Isso é pecado, isso gera doença. É constatado o câncer, problemas circulatórios, derrames cerebrais, pessoas assim que as pessoas, por falta de perdão, porque são pessoas amarguradas, tristes, a sua imunidade caiu e o inimigo faz a festa. Quando nós agimos com amargura, tristeza com as pessoas, nós estamos dando uma legalidade para Satanás agir. Através da nossa desobediência. Porque Deus não mandou você não perdoar. Muito pelo contrário, ele ordenou para que nós perdoássemos. Tanto é que uma vez Pedro chega para ele e falou, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes num dia? Não, Jesus falou, 70 vezes 7, que assim é infinitamente. São 490 no número matemático, mas num dia você perdoa 490, você perdoa todos os minutos. Cada minuto você está perdoando a pessoa. Né? Então, assim, hoje existem tantas doenças e enfermidades, falta de amor, falta de perdão, falta de obediência ao Senhor, falta de andar em obediência à palavra. E muitas vezes Deus manda, como mandou no Velho Testamento, quando o povo hebreu estava no Egito, ele mandou as pragas, o próprio Deus manda as pragas, manda doenças, para que o povo possa se arrepender. Deus está dando oportunidade, com essa pandemia desse vírus, Deus está dando uma oportunidade para as pessoas se arrependerem e voltarem a obedecer e andar nos princípios da sua palavra. Verdade. Mas por que acontece isso? Se você for verdadeiro e sincero, você vai falar, é pecado. Se você for verdadeiro, você vai falar, é pecado. Eu desobedeci nessa área. Até mesmo resfriado. Mas por que eu estou resfriado? Porque às vezes estava frio e você saiu sem um agasalho. Às vezes estava chovendo e você andou na chuva. Às vezes estava muito quente e você tomou algo gelado. E te fez mal? É uma pequena desobediência? Mas é um pequeno pecadinho? E vai trazer consequências pela nossa desobediência. Deixa eu só complementar essa linha de raciocínio que você está tendo com base bíblica, eu acho que vale a pena. Falando ainda de Davi, olha que interessante o que você falou agora e do que Davi escreveu. Por isso que eu digo, até um cristão ou não cristão é sujeito a essas coisas, né? Davi disse em Salmos 32, 3, disse assim, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha que interessante isso, né? Então, está falando exatamente de um resultado, de uma consequência de uma vida espiritual. Está falando de uma vida espiritual, né? Onde tudo está relacionado, está conectado, e ele diz assim, que ele estava entendendo, né? Que os pecados dele estavam escondidos, né? De alguma forma, eu acho que ele falou, ele raciocinou, ele pensou, né? Talvez aquilo que ele sabia, ou talvez aquilo também que ele não sabia, né? E ele precisava confessar isso. E aí ele diz assim, que o corpo dele estava definhando de tanto gemer. Se o corpo estava definhando de tanto gemer, significa alguma dor, alguns sintomas que ele estava sentindo, né? Vamos pensar em algumas situações da vida que você fala assim, nossa, estou sentindo dor no corpo. Aí você começa a lembrar também que você teve, sei lá, uma desavença, você brigou com alguém brigou com você ouviu uma atitude de alguém que você não gostou, e aí você começa a sentir uma dor no corpo e você fala, por que estou sentindo isso? Então, são resultados de algumas coisas que começam a acontecer no seu corpo, que é uma consequência do quê? Da desobediência, de situações que acontecem, que você fala, estou sendo afetado no corpo agora. Agora estou sendo afetado no corpo. E parece exatamente isso, né? No dia a dia, quando eu sei que eu estou... Vou falar da gripe, vai. Quando eu sei que eu estou com gripe, eu sei que eu estou com gripe quando acontece o seguinte, comecei a espirrar. Ainda não é gripe. Agora comecei a tossir. Opa, não estava tossindo porque estou tossindo. Né? Agora, mas estou com o nariz está escorrendo, né? Por isso, no nariz tá
agora estou sentindo dor no corpo, nas juntas, sei o que está acontecendo. Daqui a pouco, o que você vai fazer? Você vai meio que deitar, você vai meio que dormir. Você fala, não estou conseguindo nem caminhar. Quer dizer, aquele sono, sabe aquele, não vou dizer que é o sono da morte, mas é aquilo que ele estava falando, Davi estava falando, é o sono, né? É claro que essa que eu estou falando que é uma gripe, eu falei uma simples gripe, você vai dormir para se recuperar. Mas vamos dizer que fosse uma coisa mais grave. É o sono da morte. É o sono da morte. Porque se fosse uma coisa grave, você podia entrar num processo que nunca ia sair da cama em si. Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente é como acontece com o pecado. Ele vai te levando, é os sintomas, né? Ele vai te levando. Então, novamente, nós podemos dizer assim, nós consideramos do pecado original, nós consideramos nas intempéries da vida que acontece, frio, calor, hoje está calor e amanhã esfriou. É capaz que você pegue um resfriado, é capaz. Né? Mas também nós consideramos que houve uma desobediência lá no início. Por isso que também eu pego, né, uma doença. Então, tem que entender essas coisas, porque às vezes passa na cabeça das pessoas, aqueles que não são evangélicos, né? Diz assim, mas se falam que uma doença já é uma coisa que o diabo está lançando, uma coisa espiritual. Por si só porque houve um erro lá no início. Agora, é claro, eu posso dizer assim, vou falar isso, tirando essa parte, né, do pecado original lá no começo, eu posso dizer que nós vivemos a vida, nós podemos pecar, nós podemos sim pegar uma gripe, pegar outra doença e tal. Mas eu não posso excluir uma leitura que eu tenho que ter, que essa leitura é espiritual. Eu não posso tirar isso. Não dá para você tirar. Não dá para você tirar. Porque se você tirar, você tira exatamente, até, pastor Tony, que você falou agora, né? Que é do conhecimento do bem e do mal, né? Do conhecimento do bem e do mal. Então, se a gente conhecesse só o bem, a gente nem estaria falando sobre isso. Nós estaríamos no paraíso, né? Graças a Deus, né? Mas graças a Deus que nós conhecemos Deus, queremos obedecer a Deus e queremos ir para o paraíso, sim, né? Queremos estar perto de Deus. Então, umas coisas interessantes que a gente tem que entender, né? Que até Davi estava dizendo assim, eu gosto muito de Davi nesse lance também. Ele era um adorador, ao mesmo tempo ele se jogava diante de Deus. Eu falei, estou aqui, ó, eu estou desesperado, eu não estou aguentando mais. Ele não queria saber. Aí, ao mesmo tempo, ele se lembrava, mas eu tenho um Deus todo-poderoso, não é possível, Deus é grande para mim, ele tem feito coisas boas, sim, eu não posso só lembrar das coisas ruins, ele tem feito coisas boas, sim, então é interessante, né? O corpo sente, o corpo geme, como nós lemos agora, definha, né? Talvez quem está nos escutando pode estar num estado desse, definhando. Mas se você está definhando, se seu corpo está gemendo, se você está gemendo, pode não ser o corpo, pode ser a alma, o espírito. E quando Jesus veio, o pastor Toninho leu agora, quando desceram esse camarada da maca, né, e desceram pelo telhado e Jesus curou, né? Foi essa passagem que você leu, né? E Jesus curou, esse Jesus veio trazer salvação, diz assim, então, você foi curado no espírito, mas agora você vai ver o resultado completo. Você vai levantar disso daí, você vai começar a levantar daí. Então, às vezes, eu acredito que é exatamente isso. A gente primeiro precisa ser curado no espírito, da alma, para depois ser curado. E nem digo depois, né? Esse depois é imediatamente, por consequência, né? Ser curado no corpo, né? A própria palavra nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os espíritos enganadores, né? A nossa luta não é para nós lutarmos na alma. A nossa alma, nós temos que crucificar os nossos sentimentos e emoções. Né? O próprio Jesus, ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Negue o teu conhecimento do teu bem e do mal. Negue isso. Porque isso é a origem de todos os problemas, é o conhecimento do bem e do mal. Você critica uma pessoa por quê? Você está usando o conhecimento do bem e do mal. Você fala mal de alguém porque você está usando o conhecimento do bem e do mal. Você não está usando o amor e nem a misericórdia, que é de Deus. Né? Até os médicos falam que o ódio que nós sentimos, às vezes, das pessoas, ele
ele causa alterações fisiológicas, não sou eu que estou falando, são médicos, estudiosos que chegaram nessa conclusão, né? Tanto o próprio cientista, ele reconhece que se você tem ódio de alguém, isso altera o problema fisiológico, ele aumenta a tua pressão arterial, os teus batimentos cardíacos, ele dá tontura, dá vertigem, tremores, inquietação e até insônia por causa do ódio que você pode sentir por alguém. Né? A raiva, ela causa o quê? Cansaço físico, falta de memória e problemas gastros. Então, você vê, os próprios cientistas, eles admitem isso. Isso é coisas cientistas. A palavra não está falando sobre isso, mas eu estou falando que até a ciência, ela reconhece que as nossas emoções, os nossos sentimentos errados, as emoções, ela influencia na tua saúde, né? Emoções ruins, negativas, elas vão o quê? Repercutir em doenças cardiovasculares, doenças anti-imunes, câncer, doenças infecciosas, tudo que é tipo de doença, a tua emoção ela pode gerar isso porque você vai perder a imunidade, a defesa do teu corpo vai perdendo por causa das emoções. Né? Lá em Provérbios 17... Provérbios, deixa eu ver aqui. Provérbios 17, 22. Olha o que fala. O coração alegre, quer dizer, se você tiver um coração alegre não amargurado, é bom remédio. A nossa alegria, o nosso coração alegre, é um bom remédio para as nossas vidas. Mas o espírito abatido faz secar o quê? Os ossos. Os ossos. Dá problema nos ossos. Se você tem o quê? Um espírito, a tua alma estiver abatida, porque aqui está traduzido espírito abatido, mas é a alma abatida, os teus sentimentos abatidos, faz o quê? Secar os ossos. Né? E isso o quê? Traz enfermidade. Né? Então, se eu tenho emoções positivas, né? Eu tenho saúde boa. Eu tenho uma saúde boa. Eu não sou... eu não estou aberto para doenças quando eu tenho emoções positivas. Agora, quando eu reclamo, murmuro, tudo, eu estou triste, estou magoado, tudo você vê defeito, vê problema, vê isso vai gerando o quê? Doença na sua vida. Então, agora, quando nós temos emoções positivas, né? A pessoa fez algo que te magoou na hora. Você ficou triste, mas, opa, eu não posso aceitar essa tristeza. Eu não posso ficar rancoroso com essa pessoa. Eu tenho o quê? Que perdoar. Então, tem os remédios espirituais que você usa para perdoar a pessoa. E quando você perdoa, você fica livre daquele problema. Você é livre. Você pode ver, uma pessoa que você tem... Você não vai com a cara da pessoa, você não gosta daquela pessoa, a pessoa fez alguma coisa no passado para você e se ficou com aquilo. Toda vez que você vê aquela pessoa, você lembra daquilo. Você lembra daquilo e aquilo começa a te remoer por dentro e você começa a ficar com raiva e você começa a ficar com ódio. Por quê? Porque o diabo está fazendo a festa com esse teu sentimento errado. Verdade. Porque você está pecando. Você não está usando os princípios da palavra. Você não está andando no caminho que é Jesus Cristo. Você não está negando a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, eu falo assim, eu não quero andar no conhecimento do bem e do mal. Eu não quero andar no que é certo e errado. Eu quero saber o que Deus fala a respeito disso. E toda vez que eu ajo dessa forma, eu começo a não ficar doente. Eu começo a me imunizar a minha vida espiritual, a minha vida da minha alma, os meus sentimentos. Eu começo a criar imunidade no meu corpo espiritual, para que eu não fique doente. Eu gostaria também de falar que, ainda vou falar de Davi, né? Que é uma grande pessoa que trouxe para a gente algumas evidências de que é possível dar deslizes na vida, é possível estar abatido, mas é possível também passar tudo isso, dar volta por cima e entender que Deus está no governo de todas as coisas. Davi entrou numa situação em 1 Samuel 30, ele entrou numa situação
que ele estava guerreando, né? E, de repente, os amalequitas entraram lá e incendiaram a cidade e fizeram prisioneiro homens e mulheres, jovens. E aí, de repente, os guerreiros foram lá falar com Davi e eu sei que os guerreiros estavam chateados e Davi ficou chateado, muito chateado, e eles queriam apedrejar Davi. Olha a situação, olha a situação. Muitas vezes, até na vida, né, eu quero falar de fatos que a gente está falando na vida, né, estamos falando de tristeza, mágoas, né, e muitas coisas mais. Muitas vezes a gente se encontra situações que as pessoas não vão com a sua cara, encontra pessoas que querem te matar, pessoas que querem te apedrejar, aí você até pergunta, mas por quê? E às vezes é do nada, ou às vezes você está numa boa intenção, até mesmo de fazer algumas coisas, e as pessoas não te veem você com os olhos bons de dizer assim, puxa, ele tentou, mas não conseguiu, né? Pode até haver um erro aí, mas o que você pode até na vida, né? Todo esse cenário da vida, da sua vida, você pode encontrar várias coisas, ficar triste, profundamente magoado, né? E olha que interessante, então, em 1 Samuel 30, depois que aconteceu isso, que os amalequitas entraram lá, incendiaram, levaram preso as mulheres, levaram preso lá o povo, como prisioneiros, e aí os guerreiros falaram assim, vamos apedrejar Davi, né? E aí, no versículo 6, ele fala assim, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, é possível você não estar somente angustiado, é possível você estar profundamente angustiado. E isso, para mim, quer dizer assim, uma tortura. É torturante, né? Porque eu não sei nem como expressar isso, só você sabe, porque eu sei o que... Eu já passei por isso. Quando eu estava angustiado, eu sabia que eu estava angustiado. Quando eu estava profundamente angustiado, eu sabia que eu estava profundamente angustiado. E quem pode dizer isso é somente você que nos ouve, né? O pessoal que nos ouve, saber essa medida, né? Então, um homem de Deus lá, que estava lá caminhando na vida, né? Que era um rei, que fez um monte de coisa, que ouviu a voz de Deus, mas de repente, num momento da vida, ele estava profundamente angustiado. E o pessoal estava o quê? Amargurado. Olha a situação. Profundamente angustiado e olha os outros, amargurados. É complicado, né? É muito complicado. Só Deus para trazer salvação. Aí Davi diz assim, não, mas Deus... Davi fortaleceu-se em Deus, no Senhor. Aí, novamente, só Deus, não existe resposta exata numa área. Nós falamos aqui sobre medicina, nós falamos sobre profissionais, mas não existe uma resposta exata sobre algumas coisas. Só Deus para recuperar a nossa vida. Amém. Só Deus para trazer à tona novamente a motivação, o vigor da vida para levar você para frente. Se você não tiver Deus, muitas vezes, um profissional você não consegue, com remédios você não consegue. Aliás, nós respeitamos tudo isso, como foi falado, e nós indicamos que vá procurar um profissional. Aliás, eu faço até um convite, um profissional aí de psicólogo ou psiquiatra, que de repente quer bater um papo com a gente, fazendo uma live sobre este assunto, se aprofundar um pouquinho mais cientificamente, né? E a gente colocando o evangelho junto, palavras junto, seria legal. Então, se você tiver afim, está feito o convite, um profissional da área. Então, o que acontece? É uma coisa interessante que um homem de Deus profundamente amargurado, profundamente desesperado, profundamente sem rumo, né, diante de uma situação, só Deus pode trazer salvação. Só Deus pode aprumar o caminho, não existe outro. Agora, eu quero dizer também que eu falei da decadência do homem, né?
o homem está vindo numa decadência incrível, numa decadência que está afetando o seu corpo. No entanto, que eu falei, vivia-se mais anos, lá quando fala a Bíblia, muitos anos, pessoas viviam muitos anos. E isso tem feito o homem ficar ruim em doenças e viver um pouco menos, né? Apesar de falarem a faixa etária, de idade, está crescendo, não sei o quê, mas eu creio que isso é muito, como fala assim, meio volátil, né? Não há uma certeza disso, não. E eu entendo que muitas coisas devem ser tratadas com remédio, sim, porque é uma forma que Deus deu uma opção para as pessoas falar. É como dizer assim, ó, se você é casado, não tem jeito, como aconteceu com Moisés, não tem jeito, tá bom. Então, Deus falou assim, então tá bom, divórcio. Ok, eu vou aceitar isso, divórcio. Então é mais ou menos isso, né? Se você não está conseguindo recuperar a sua motivação, a sua saúde espiritual, emocional, da alma e o seu físico, então faz o seguinte, ó, vai lá, encaminha-se para o médico, tem uma ajuda médica, tem remédios para isso, tem muitas coisas para isso, para poder te ajudar. Eu acho que Deus ele age com misericórdia, sabe, nessa situação também. E muitas coisas, como eu falei, tem depreciado o homem tem entrado num estado crítico, né, de decadência, e por quê? Porque e isso também eu considero como lá atrás, né, em Gênesis, né, o pecado original, tal, desobediência, que tem afetado, por exemplo, você fala assim, puxa, mas o que acontece? Alzheimer, por exemplo, né? Você tem um problema de alimentação, Então, em tudo, eu acho que o homem, ele tem sentido essa decadência, por uma desobediência inicial logo no começo. Amém. Assim, Deus, ele nunca abandona as pessoas na enfermidade. Ele dá força e ele dá esperança para superar esse sofrimento. Até o próprio Jesus, ele não curou todas as pessoas. Teve lugares que ele não conseguiu fazer milagre por causa do quê? Por causa da incredulidade das pessoas, né? E muitas vezes, pela nossa incredulidade, nós precisamos ter outros recursos, né? Porque se nós temos incredulidade, Jesus ele só pode operar com a nossa fé. É verdade. Ele não consegue operar pela nossa incredulidade, né? Porque tem que partir de nós, a nossa fé, o nosso querer, o nosso confiar, o nosso obedecer, para que realmente haja cura. Se nós vemos aqui só essa finalização de Davi, eu acho tremendo que no 7 ele fala assim: então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga-me a estola sacerdotal. E ele foi orar ali a Deus, ele foi conversar com Deus, ele foi tomar decisões diante do Senhor. A pior coisa é quando as pessoas tomam decisão ou não tomam decisão quando eles estão abatidos, amargurados, tristes. Tomam decisões erradas ou não tomam decisão nenhuma. Mas ele foi buscar no Senhor a resposta. Senhor, fala para mim, se é para mim ir atrás dos caras, se é para perseguir, se é para fazer isso, o que é para fazer? Eu não quero andar no meu conhecimento do bem e do mal. Eu quero saber o que tu queres que eu faça. Esse que é o mais importante, irmãos. Nós não agimos no conhecimento do bem e do mal. Não agimos na razão. Não agimos na lógica. Mas fazer aquilo que Deus manda fazer. Mesmo que seja parecendo algo impossível. Mas se Deus mandou fazer, faça. Porque é aquilo que vai trazer saúde, aquilo que vai trazer prosperidade, aquilo que vai fazer tantas outras coisas, né? Nós estamos falando disso. Hoje, como você falou, as pessoas hoje estão preocupadas muito com o físico, com o corpo, e não com a sua alma. As pessoas estão com as suas almas feridas, com as suas almas estranguladas. As pessoas estão morrendo. Você vê pessoas jovens se matando, com um corpo bonito, mas ela se olha no espelho e ela acha feia. Ela acha que é gorda, que acha que é magra, que acha que é isso, que é aquilo. Então as pessoas elas estão feridas na alma. E só Jesus Cristo te deixa você uma pessoa equilibrada. Você não fica desnivelado, mas em Jesus Cristo você fica equilibrado, né? E tinha tantas outras coisas que nós poderíamos falar, mas a hora já está adiantada um pouco. Em todo o sistema, mesmo doenças financeiras, tem pecado.
Tem situações que nós temos que ver e corrigir aquilo. Doenças físicas, doenças emocionais, tudo tem uma origem porque nós andamos no conhecimento do bem e do mal, no conhecimento da nossa razão, e aí nós começamos a errar e sair fora dos princípios da palavra. Isso é muito importante. Eu queria lembrar um versículo que fala sobre... não lembro agora qual é o versículo que fala sobre a parte financeira, mas é um versículo que fala assim, que quando nós ajudamos os pobres, a nossa saúde financeira, ela é curada, ela é renovada, né? Eu não lembro agora o versículo, qual que é o versículo, mas... e uma outra coisa, que a palavra fala lá em Tiago 5, 14 e 15, se alguém enfermo no vosso meio, chama os presbíteros para o quê? Para orar, né? Busque a oração, porque Jesus cura, Jesus liberta, né? Isso é muito importante nós sabermos, agirmos dessa forma. Eu acho que tem assistência da igreja, do corpo. Do corpo de Cristo. O grande problema é que muitas vezes fazem isso um ritual. Eu vou orar, eu tenho o poder, eu tenho uma oração forte, o pessoal fala. Né? Na verdade, não precisa nada disso. Deus é forte, Deus é poder. Então, se a Bíblia diz e me autoriza que se orar pelos irmãos e colocar as mãos, interceder e pedir para que Deus tenha misericórdia, diz então que é a oração do justo, né? Então, aquilo vai ser concretizado. Então, não precisa de nada de pensar de oração forte, de não sei o quê, da rosa amarela, vermelha, do lenço azul, sei lá o que for, né? Do lenço branco. Não, né? Eu acho que muitas coisas, até como a gente falou que Jesus fez, né? Curou no passado, e muitas coisas, por exemplo, coisas até que na sociedade hoje parecem absurdas, né? Que Deus foi lá, que Jesus foi lá e pegou o lodo lá, o barro, e passou nos olhos do cara lá e ele passou a enxergar. Eu acho que é o processo de misericórdia de Deus. Por quê? Porque, às vezes, eu posso até dizer que, de repente, o camarada não estava crendo muito. Ele teve que usar de entre aspas, um artifício, para que ele pudesse crer. Você está vendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas você não está não está crendo, né? É como eu disse agora, a decadência humana, até a decadência de não crer, até a decadência de ser incrédulo, né? E a ponto de dizer assim, como eu falei agora, então ele é o escape, a misericórdia, vai procurar no médico, a misericórdia, toma um remédio, a misericórdia, divórcio então, a misericórdia, é lodo, é lenço, é misericórdia, para você crer, você não crê, você não está crendo. Então, eu acredito que Deus nos ensina a crer nele independente de todas as coisas, de qualquer recurso humano, O recurso humano pode até ter do barro, do remédio, do médico, pode até ter, né? Mas ele não queria desta forma, ou ele não quer desta forma, né? Ele quer que você creia, né? No entanto, como você mesmo falou, né? Teve ocasiões que ele falou assim, não teve possibilidade dele curar. Não teve possibilidade. Por quê? Porque a incredulidade era tanta, era grande. Então, ele não curou pela incredulidade. A gente tem que expor o nosso coração e entender. Talvez você até que está nos assistindo pode pensar assim, não creio nisto não. Mas é verdade, Jesus veio trazer salvação para corpo, alma e espírito. E não dá para se safar disso, não dá para não pensar nisso, não dá para dizer, não, é outra forma que tem que pensar. Não dá. A não ser que você pense em ser ateu, não existe um ser divino. Então, beleza, não existe um ser divino. Mas, de acordo com relatos bíblicos e de acordo com que já nós vimos, a gente pode dizer assim, Deus operou numa circunstância que não havia possibilidade humana. Deus operou. Entrou um milagre de Deus, né? Então, Deus operou, Jesus se manifestou, ficou frente a frente com um cara paralítico, quando alguém decidiu
colocar a maca para baixo através de um telhado. Então, como é que você vai crer em Jesus, que ele é o Deus da salvação? Quando você decidir subir no telhado, descer a maca, aí você vai ver Jesus. Se você não fizer isto, você não vai ver Jesus, você não vai ver os milagres dele, você não vai conseguir acreditar nele, né? Acreditar nele. Então, porque a própria palavra diz assim, todos quanto receberam a Jesus, né? Receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Existe uma ação. A ação do outro lado, que é o lado de Jesus, de Deus, já foi feita. Ele não precisa fazer ação nenhuma. A ação Deus fez de morrer um único filho na cruz, primogênito, o unigênito, o único filho. Então, quer dizer, essa ação já foi feita. Não existe outra morte, não existe outra cruz, não existe outra forma. Já foi feita. Agora, ele precisa de uma ação do outro lado, que é o seu lado, é o meu lado, é o lado de todos nós. É a ação de receber Jesus. Quando você recebe Jesus, corpo, alma e espírito é curado. Né? Aí você fala, mas você não disse que um homem de Deus como Davi teve alguns sentimentos fortes, profundamente angustiado? Sim. Assim como Daniel entrou nas covas dos leões, só que a diferença é, eu não caminho sozinho, eu caminho com Jesus. Ele dá um alívio para a minha dor. Então, esta é a diferença. E uma outra coisa só para encerrar, o Jesus ele teve numa cidade que ele não pôde, por causa da incredulidade, ele não pôde curar. Mas também Deus pode não curar você, sabe por quê? Porque através daquela enfermidade é o teu bem. É o teu bem. Às vezes você, como Paulo tinha um espinho na carne e Deus falou para ele, a minha graça te basta. Espinho na carne, era um problema na carne, né? Pode falar o que for. A palavra é bem clara, era um espinho na carne. Então era um problema na carne que ele tinha. Ele falou, a minha graça te basta. Então às vezes você pode ter uma enfermidade e Deus não querer curar você, porque Deus tem propósito naquilo, né? Ter propósito naquilo através da sua vida e na sua vida. Né? Talvez se a pessoa não tivesse aquela enfermidade, ele estaria desviado fazendo qualquer outra coisa. Mas às vezes Deus deixa um probleminha nas nossas vidas para nós lembrarmos que nós dependemos dele, que nós não somos independentes e nós precisamos muito da presença dele, né? Para o nosso caminhar e termos uma saúde divina, né? Não uma saúde boa, mas uma saúde divina. Ore a Deus. Quando você orar a Deus, não ore quando você ora para uma pessoa que tiver enfermidade, ora para ela ter saúde divina, né? A saúde que vem da parte de Deus, não uma saúde humana, mas uma saúde divina, né? Isso que é muito importante, nós termos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito essa saúde divina. Amém? Sim. Mais alguma coisa? Não, é isso aí. Terminamos a live de hoje. Muito boa a live de hoje, assunto interessante. Enfermidades do corpo podem ser provenientes do quê? Da alma e do espírito? Pode. A mágoa, a tristeza, a amargura pode gerar enfermidades do corpo? Pode. Você tem que ir ao médico? Tem. Você tem que tomar remédio? Tem. Você está aqui na Terra, né? Você tem que confiar em Deus? Demais. Bastante. Você tem que ler a Bíblia? Demais. Bastante. Você tem que procurar a revelação da palavra? Demais, bastante. Aí Deus vai começar a dizer algumas coisas para você e algumas coisas vão ser ditas, outras coisas Deus vai fazer, outras coisas Deus não vai fazer, como o pastor Toninho agora falou mesmo, né? Sobre isto, que é o espinho na carne, como é que era Jacó, que era manco, né? Se não me engano, né? Que lutou com o anjo. Vai acontecer essas coisas. Às vezes vai entrar na fornalha, mas fica tranquilo, Deus está lá. Muitas coisas vão acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o que foi falado aqui seja esclarecedor para você. O que foi falado aqui seja vida e não morte para você. Vida, né? Acorde amanhã, né? Estando ou não estando o sol, você vai dizer assim, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Assim como Davi. Davi falava um monte de coisa. Acho que, mais ou menos, se a gente pode até continuar aqui à madrugada. Davi, ele falava um monte de coisa para Deus e desabafava. Acho que Deus ficava lá assim,
entre aspas, sentado no teu trono, eu falava assim, Davi, fala, Davi, vai, Davi, fala mais, Davi. Ah, tá. Aí, Davi falava assim, mas o Senhor é bom, mas o Senhor tem feito, eu tenho visto. Então, beleza, Davi, ok, desabafou, isso que você precisava. Você está com quem aqui? Você está comigo, não está comigo? Fica tranquilo. Então, é uma resposta para você que está nos ouvindo. Você pode falar um monte de coisa para Deus. Só não coloque o nome de Deus em vão. Só não fale que Deus é injusto. Você pode dizer assim, estão me perseguindo. Você pode dizer assim, estão me traindo. Você pode dizer assim, eu tive perdas financeiras. Eu perdi tal pessoa que eu amava muito, tal, não sei o quê, doença. Pode. Você pode dizer um monte de coisa. Você pode até dizer para Deus assim, eu estou profundamente amargurado. Mas Deus vai falar assim, vou te falar o seguinte, então, eu sou a sua alegria. Eu sou a bondade, a misericórdia, o amor. Então, aí Deus começa a falar, sabe, como se você estivesse escutando um som, assim como Davi começou a escutar um som. Aí ele começou a reproduzir esse som, mas o Senhor é comigo, eu tenho certeza. E assim que acontece. Deus é conosco. Deus está conosco. Amanhã pode acordar com chuva, amanhã pode acordar sem sol, amanhã pode acordar com sol. Mas Deus não tem sombra de variação. Continua o mesmo. Assista nossas lives. Deus vai falar com você e continuar te abençoando. O que nós queremos é trazer conhecimento para você. Mas, muito mais de conhecimento. Uma palavra revelada. Um bate-papo revelado. Meio que informal aqui, né? E, então, sempre assista, sempre participa, porque Deus é com você. Podem te trair, pode te perseguir, pode te falar um monte de coisa, você pode passar numa situação difícil, mas eu vou dizer uma coisa, assim como Davi disse, e é um recado para a gente, o Senhor é o meu pastor, e não Amém. tem para ninguém, o Senhor é o teu pastor e não tem para ninguém. Voltamos, pastor Toninho? Amém. Domingo nós estamos em Mariporã, né, com uma reunião presencial lá. E aí a gente conversa, talvez a gente só faça na quinta-feira a live com bate-papo na palavra. Na tá? quinta-feira. E na segunda... Então, na segunda, como a gente vai ter reunião no domingo, aí na segunda a gente... Então, ok. Por enquanto, quinta-feira nós voltamos. Se tiver algum anúncio diferente, nós colocamos aí no Facebook. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Todas essas palavras e todas as bate-papos e ministrações e música estão lá. Ok? Amém. Até mais. Deus abençoe. Até domingo. Deus abençoe. Até domingo. Tchau.